Por isso, o Conselho de Turma decidiu que eles passavam de ano, passaram os 2 anos, mesmo não fazendo as aulas de Cidadania e Desenvolvimento, mas depois houve um despacho do Secretário de Estado, João Costa, que obrigou o diretor da escola a reprovar os alunos. Anular, no fundo, o que o diretor da escola fez, abusivamente, foi anular a ata que teria sido emitida em Conselho de Turma. Isto é absolutamente inacreditável. Apontam para a percepção do mundo, do que é o homem, do comportamento do homem. E isso tem a ver com as convicções de cada um, quer dizer, e expropria aquilo que são as nossas convicções e que são os nossos direitos objetivos e que estão consignados na Constituição da República, efetivamente. Eu tive a oportunidade de fazer uma carta aberta ao Sr. Secretário de Estado, o Dr. João Costa, exatamente a agradecer-lhe, porque ele aqui mostra-se quais são as intenções que estão por trás da tentativa de reprovarem os meus filhos. E mais ainda, ele mostra-se exatamente onde quer chegar. Até porque no despacho, em jeito de conclusão, acaba por dizer que, de facto, a lei ainda apresenta umas brechas, portanto, os filhos devem obediência aos pais. Portanto, quando os pais dizem que eles não vão às aulas, eles, de facto, não há forma de lhe pegar, eles não podem ir às aulas. Mas como isso é assim, tem que se corrigir a lei para que os pais deixem de ter autoridade sobre os filhos, exatamente para a escola poder trabalhar os filhos como bem entender. Além de que, diz no despacho, deve ser considerado um quadro sancionatório para atuar sobre os pais que atuem neste comportamento. Eu considero que o Estado quer substituir ao papel dos pais, não tem competências para isso, nem faz sentido. Ora viva, o meu nome é António Abreu, sou diretor do jornal online Notícias Viriato. Hoje entrevistamos Artur Mesquita Guimarães, pai de família, que meteu o Ministério da Educação em tribunal por ter chumbado os filhos, por não os autorizar a participar nas aulas da nova disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Artur, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria primeiro que fizesse uma breve introdução sobre si próprio e sobre a sua família. Então eu começaria por agradecer a vossa presença, acima de tudo quem tem a agradecer sou eu. Eu sou empresário, dedico-me ao mundo rural, sou casado, pai de 6 filhos e, portanto, assim, pormenorizando mais um bocadinho, 5 rapazes e uma rapariga. Numa breve explicação, no que é que consistiu este processo e porquê é que meteu em tribunal o Ministério da Educação? Portanto, isto, como toda a gente sabe, é uma disciplina que foi criada recentemente, isto é, no ano letivo 2018-2019, que é Cidadania e Desenvolvimento, e nessa altura eu com a minha esposa decidimos que os nossos filhos não iriam participar nessa disciplina. E fizemos saber à escola, fizemos saber às entidades que achávamos competentes na matéria e, de facto, não autorizamos que os nossos filhos participassem na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, sendo que decorreu todo o ano letivo 2018-2019 e, de facto, eles transitaram de anos, até porque são alunos aplicados, são alunos participativos, diríamos que são bons cidadãos e até passaram com excelentes notas. Passaram e foi decidida a passagem deles em Conselho de Turma, que reúne os professores, os representantes dos pais e dos alunos. No ano a seguir, no ano 2019-2020, que é o ano letivo que acaba de terminar agora, ali pelo princípio deste ano letivo, fomos notificados, recebemos uma notificação da escola para recebermos um despacho que foi emitido pelo Sr. Secretário de Estado, Dr. João Costa, a dizer que os nossos filhos repunham todas as aulas de Cidadania e Desenvolvimento referentes a 2018-2019 e aquelas que estavam e também as aulas correspondentes a 2019-2020, ou então iriam retornar para o ano letivo anterior. Ou seja, 2 anos, neste caso, iriam chumbar e voltar 2 anos atrás. 2 anos atrás. Portanto, isto foi apontado em fevereiro, foi-nos entregue este despacho do Secretário de Estado em fevereiro. Claro que nós dissemos à escola que eles não iriam participar nas aulas, o ano correu normalmente, e eles continuaram a ser alunos brilhantes e continuaram a ser, não há razão para isso. São pessoas... alunos de notas de 5. Sim, média de 5. Há uns 4 ali pelo meio, mas média de 5. E ganham prémios? E ganham prémios, são alunos que já por diversas vezes representaram a escola nas Olimpíadas da Matemática, da Química, de Português, da Literatura. Mas porque o Artur se recusou a que eles fossem às aulas desta nova disciplina Cidadania e Desenvolvimento, eles foram chumbados, ou neste caso, eles querem chumbá-los durante 2 anos. Exatamente, portanto, ocorrido esse despacho, agora ao terminar o ano, né, porque quer dizer, isso era uma ameaça, considerámos uma ameaça velada e pressupunha que o Estado fosse atuar em conformidade com aquilo que estava a dizer, mas teríamos que aguardar pelo fim do ano para ver o desfecho do processo. No desfecho do processo, entretanto, agora mesmo ao terminar do ano, assim como uma semana antes de ter o fim do ano letivo,
recebemos 2 despachos, um por cada filho, porque são 2 dos nossos filhos que estão nestas circunstâncias, porque os outros já estão em anos mais avançados e que não são abrangidos diretamente por esta disciplina, portanto já não se põe a causa. Até a minha filha ainda está no mesmo agrupamento de escolas. Aliás, todos os meus filhos passaram por este agrupamento de escolas e em todos os anos que eles passaram por este agrupamento de escolas sempre foram distinguidos com um quadro de valor e excelência. Portanto, o nosso contributo àquela escola até é um contributo bom para a escola e enfim, é bom para todos. Portanto, eles agora recebemos o despacho a dizer que eles estariam retidos e que teria sido anulada, isto é que não é mais curioso, teria sido anulada a decisão do Conselho de Turma do ano passado. Portanto, eles teriam que retornar para o ano que frequentavam em 2018 e 2019, onde eles frequentavam o 5º ano e o outro frequentava o 7º ano. Portanto, eles no fundo, portanto, um devia passar agora para o 9º ano e o outro devia passar agora para o 7º ano. Portanto, isto significa que tem que dar 2 passos atrás, não é? Tem que ir 2 anos para trás. Só para recapitular, um deles deveria estar no 7º e vai para o 5º. E vai para o 5º. Dizem que vai. Aliás, é a razão da nossa ação em tribunal contra a escola e contra o Ministério. E o outro deveria ir para o 9º e eles querem que ele vá para o 7º. Para o 7º, exatamente. Por causa de uma disciplina. Exatamente, por causa de uma disciplina. E neste caso, o que é esta disciplina? Cidadania e desenvolvimento. Bem, o que é que acontece? O que é que está em causa? Aquilo que está em causa é que esta disciplina de cidadania e desenvolvimento atua sobre temáticas que não são, digamos, curriculares, não preparam os alunos para uma atividade concreta e entram para aquilo que é a liberdade de consciência, a consciência de cada um, a educação da consciência, não é? E porque assim entram no nosso espaço educativo enquanto pais. Portanto, a gente não prescindimos do direito que temos de educar os nossos filhos, nem delegamos em ninguém esse direito. Portanto, é uma competência que entendemos que é nossa. Objetivamente não temos nada contra a disciplina, a única coisa que temos é que ela foi inserida como curricular. Portanto, o que significa que, em termos práticos, se tiver faltas, portanto, pode condicionar a passagem ou não dos alunos. Não é bem assim, porque toda a gente sabe que, particularmente até o 9º ano, os alunos são empurrados a passar mesmo sem saber e mesmo faltando. Portanto, eles pegaram no nosso caso porque, como é uma disciplina que condiciona a consciência e que entra no nosso espaço educativo, acaba por ser a expropriação das nossas competências enquanto pais, é por aí que eles querem pegar, porque toda a gente sabe que os alunos que passam, enfim, com facilidade, mesmo com faltas à disciplina que seja. Mas quais são os tópicos que essa disciplina trata? Mas ela comporta, no fundo, basicamente comporta as questões relacionadas com o ambiente, filosofia para os jovens e para os miúdos, porque nem se sabem o que é, as questões de igualdade de género, as questões relacionadas à sociedade, o ambiente, a ecologia, etc. Portanto, no fundo, é o espectro daquilo que são as competências dos pais, quer dizer, apontam para a percepção do mundo, do que é o homem, do comportamento do homem. E isso tem a ver com as convicções de cada um, quer dizer, e expropria aquilo que são as nossas convicções e que são os nossos direitos objetivos e que estão consignados na Constituição da República, efetivamente. Por um lado, a Constituição da República é clara nisto, os principais educadores dos pais, os principais educadores dos miúdos são os pais, isso concretiza-se no concreto, não é só em teoria. E, por outro lado, o Estado também não pode impor ideologia, filosofia, estética, etc. Quer dizer, e nesta disciplina acaba por ser ocupar este espaço que pertence aos pais. Não significa que não haja pais que tenham interesse na disciplina, nada contra. O Arthur quer proibir essa disciplina? Exatamente, quer dizer, não faz sentido. Não quer proibir. Exatamente, quer dizer, os meus filhos, nós não delegamos essa competência ao Estado. Mas também não querem impedir outros pais que... Não, nós não nos pusemos contra a disciplina, nós pusemos contra a obrigatoriedade da disciplina. Certo. Nada temos contra. Até há pais que podem querer recorrer desta disciplina e é perfeitamente legítimo e estamos plenamente de acordo com isso. Embora achemos que a disciplina deve ser contida nas suas matérias, porque são matérias que não têm limites, não é? E até um professor pode pensar de uma maneira e outro pode pensar de outra. Portanto, são disciplinas que são muito difíceis de considerar, até porque não estão balizadas. Sim, o conteúdo é bastante flexível. É flexível. Cada professor pode trabalhar da maneira que entender. Quer dizer, mas nós não há razão nenhuma, já temos que sujeitar os nossos filhos a isso. Então, e neste caso, o conceito de turma, que é constituído por todos os professores dos seus filhos, pelos representantes dos pais, pelos representantes dos alunos,
passaram os seus 2 filhos. Exatamente. No ano letivo 2018-2019 assim foi. Portanto, há uma ata como sabe, hoje os alunos, independentemente das notas que tenham, independentemente das circunstâncias que rodeiam cada aluno, a particularidade que rodeia cada aluno, quem decide se transitam de ano ou não é a reunião de Conselho de Turma no fim do ano letivo. Portanto, o Conselho de Turma reúne-se e põe em cima da mesa, digamos, o perfil de cada aluno e decidem se passa ou se não passa. E, portanto, e o próprio Conselho de Turma é o poder soberano em qualquer estabelecimento de ensino, porque é colegial, é um coletivo que decide sobre a passagem ou não. Independentemente das notas que tenham, porque não foi pelas notas que os meus filhos deixaram de passar, até porque há aqui uma particularidade. Os meus filhos, nós recorremos do ensino articulado na música, portanto, os meus filhos significa que os meus filhos têm as aulas curriculares normais de uma escola normalíssima, e para além disso têm ao lado, em conjunto, fazem um ensino de música, num conservatório, digamos assim. Né? E, por exemplo, e ao fazerem isto, têm mais 3 disciplinas, mas ficam dispensados de umas outras disciplinas. Uma das disciplinas que eles podiam ficar dispensados é a educação visual. Mas nós entendemos que a educação visual é extremamente importante, principalmente até ao 9º ano, exatamente porque os conceitos básicos das escolas primárias, secundárias, as divisões da circunferência, há toda ali um conjunto de aprendizagens que, independentemente deles até terem uma carreira virada para letras ou virada para aquilo e que possam prescindir disso, é importante que eles saibam quais são as coisas primárias, as terciárias, as conjugações, de onde é que resulta o verde, ou de onde é que resulta o... Portanto, os meus filhos até participam em mais disciplinas que acho que elas eram obrigadas a participar. Mas neste caso, os pais, e com a sua soberania, não querem que eles participem nas aulas de cidadania e desenvolvimento. Não reconhecemos essa competência à escola, não é? Assim que, por exemplo, os nossos filhos não participam das aulas de religião e moral, eu não quero com isto fazer nenhuma publicidade a esta circunstância particular, exatamente porque entendemos que não queremos. Para casa até somos católicos e poderíamos até poderíamos entender que mas não conhecemos. Digamos, a educação dos nossos filhos, independentemente deles terem atividades extra-escola que também colaboram na educação, na sua educação, nós entendemos que, por exemplo, a religião e moral na escola não queremos. Pronto, é uma opção nossa, porque são disciplinas que não são nucleares para eles amanhã darem um contributo para a sociedade em termos técnicos. E que podem ir contra as nossas convicções, particularmente. Por isso, o Conselho de Turma decidiu que eles passavam de ano, passaram os 2 anos, mesmo não fazendo as aulas de cidadania e desenvolvimento, mas depois houve um despacho do Secretário de Estado, João Costa, que obrigou o diretor da escola a reprovar os alunos. E... anular, no fundo, o que o diretor da escola fez, abusivamente, foi anular a ata que teria sido emitida em Conselho de Turma. Isto é absolutamente inacreditável. Como é que uma pessoa anula um ato que foi colegial? É absolutamente lamentável. Há só aqui uma retificação que eu, se me permite, vou fazer. Sobre o ano letivo corrente, eu não posso dizer que os meus filhos transitaram de ano, porque a escola fez a pequena habilidade, agora na pauta de fim de ano, não é? nos períodos anteriores, eu sei quais são as notas dos meus filhos e mantenho a mesma média. Estão na média de 5 valores. Não é? Neste período, eles nem sequer publicaram as notas dos meus filhos, o que é extremamente, eu diria mesmo desonesto. Põe lá uma letrazinha em que dizem em conformidade com o despacho Portanto, e por isso até estariam habilitados a estar no quadro de honra. Não, mas já que fala no quadro de honra, até é curioso, porque o ano passado estes 2 meus filhos que tinham, digamos, podiam participar do quadro de honra porque tinham média de 5, e não só tinham média de 5, como tinham representado a escola em Olimpíadas, de agora não posso precisar, se era da matemática, em concursos de leitura e coisas assim do género. Eles fizeram pior do que isso, porque para fazerem com que os meus filhos não entrassem no quadro de honra, portanto estamos a falar do ano letivo 2018-2019, e eles em maio de 2019 mudam o regulamento para a atribuição do quadro de honra, para dizerem lá, para porem lá uma linha em que dizem que para se obter o quadro de honra tem que estar na disciplina de cidadania e desenvolvimento. Portanto, nós começamos um ano letivo e quando chegamos quase ao fim do ano letivo, vamos mudar as regras de jogo para penalizar estes que de facto têm capacidade para estar no quadro de honra. Curiosamente, tenho outra minha filha que está na escola e que recebeu notificação para participar do quadro de honra, e naturalmente que nós dissemos à escola que não autorizaríamos a que ela estivesse na cerimónia de entrega dos diplomas do quadro de honra, porque é uma escola que faz discriminação de alunos só pelo facto de não participarem numa disciplina
que não é uma disciplina com competências técnicas, é uma disciplina com competências que cabem aos pais fazer saber aos filhos, independentemente de haver pais que queiram recorrer à disciplina para educarem os filhos. E neste caso, o despacho teve efeitos retroativos, que é, por não terem ido, voltam 2 anos atrás, o que é ilegal. Absolutamente ilegal e diríamos mesmo desproporcionado, não é? Mas o despacho ainda consegue ir mais longe, que acaba por dizer que fazem isso com os miúdos, porque a lei ainda abre ali umas... Portanto, porque não podem fazer sobre os pais. Portanto, isto na altura em que o despacho do Sr. Secretário de Estado nos foi entregue, eu tive a oportunidade de fazer uma carta aberta ao Sr. Secretário de Estado, o Dr. João Costa, exatamente a agradecer-lhe, porque ele aqui mostra-se quais são as intenções que estão por trás da tentativa de reprovarem os meus filhos. E mais ainda, ele mostra-se exatamente onde quer chegar. Até porque no despacho, em jeito de conclusão, acaba por dizer que, de facto, a lei ainda apresenta umas brechas, portanto, os filhos devem obediência aos pais. Portanto, quando os pais dizem que eles não vão às aulas, eles, de facto, não há forma de lhe pegar, eles não podem ir às aulas. Mas, como isso é assim, tem que se corrigir a lei para que os pais deixem de ter autoridade sobre os filhos, exatamente para a escola poder trabalhar os filhos como bem entender. Além de que, diz no despacho, deve ser considerado um quadro sancionatório para atuar sobre os pais que atuem neste comportamento. Portanto, nitidamente... Porque neste caso chegou a ter uma audição, uma audiência com a Comissão de Proteção de Jovens e Menores, devido a não irem Exatamente. aulas. Foi um bocadinho anterior ao despacho, efetivamente. Penso que foi um bocadinho anterior ao despacho. De facto, em determinada altura, a escola veio com a ameaça, que não sei o quê, que então iam ter que participar à Comissão de Proteção de Menores. Mas isso até foi uma oportunidade boa, porque nós, na audiência que tivemos com a Proteção de Menores, quer dizer, ficámos satisfeitos com essa oportunidade, porque víamos ali no Departamento de Proteção, na Comissão de Proteção de Menores, a oportunidade de nos protegermos do Estado, da atitude intrusiva do Estado nas nossas competências educativas. Uma vez que a Comissão não podia fazer nada sobre isso, o processo morreu por ali. Portanto, o que está em causa é nós protegermos de um Estado que é intrusivo, mas lamentavelmente a Comissão de Proteção de Menores não pode fazer nada por isso. Então, e neste caso, qual é que deve ser o papel do Estado e qual é que deve ser o papel dos pais? Até que ponto é que o Estado pode educar os filhos? Repare, o Estado tem um papel complementar, não é, à educação dos pais e naturalmente que numa sala de aulas um professor é soberano e um indivíduo que crie mal-estar na turma ou que trate mal um professor ou trate mal, quer dizer, nesse aspecto tem uma componente educativa, quer dizer, manter a ordem na sala, o respeito, sim, quer dizer, se houver ali alguma... Mas, quer dizer, as questões de fundo, as questões da educação e educação por si, naturalmente que não têm a ver com o Estado. Dos valores, das convicções da vida, das convicções do homem, né? Portanto, eles depois entram em convicções, quer dizer, a escola... Quer dizer, é assim de uma forma muito volátil. Não, mas o Estado não diz objeto, mas também diz, quer dizer, porque há uma disciplina que é para falar sobre isso, quer dizer, e há um conjunto de guiões que são norteadores nesse sentido, quer dizer... Mas também não apresentam todas as concepções da vida e as várias possibilidades. Apresentam certas... Sim, repara, eu até admito que possam apresentar, percebe? Não tem problema nenhum, quer dizer... Nem é isso que está em causa, percebe? Porque, quer dizer, eu já tive a oportunidade de dizer ao diretor da escola dos meus filhos que os meus filhos, e digo ao diretor e digo às pessoas que depois tiverem o gosto de visualizarem a entrevista que fizeram o favor de nos fazer, os meus filhos têm que ser ao pai e à mãe. Claro, naturalmente vão ser um bocadinho à escola, vão ser porque se cruzaram com um professor que admiraram mais, se cruzaram com um conjunto de amigos, a educação deles também vai ser complementada pela sociedade em que vivem, mas a matriz da educação dos meus filhos há de ser a nossa, não tenhamos ilusões sobre isso, ou então falhamos enquanto pais, enquanto educadores. Não é? Quer dizer, o razoável é que não vá ser ao padeiro, nem ao vizinho, nem à vizinha, que vão ser aos pais que é com quem eles vivem. Fomos nós que os geramos. Por isso, considero que o Estado está a substituir o papel dos pais nestas questões. Eu considero que o Estado quer substituir o papel dos pais, não tem competências para isso, nem faz sentido, e é um tiro no pé, porque eles querem desviar os pais tanto deste processo de educação, e eu quero perceber, eu gostava que me explicassem como é que depois às tantas se vai respeitar a autoridade de um polícia, do professor, do próprio professor ou do primeiro-ministro, quando se põe o papel do pai neste processo educativo tão por baixo. Quer dizer, onde é que mina a autoridade? Quer dizer, nós estamos a mexer na célula base, naturalmente toda a molécula vai ficar afetada.
Conhece outros casos de outros pais em que lhes tenha acontecido isto, em que o Ministério da Educação tenha chumbado os filhos por 2 anos, ou que tenha retido, nem que seja só 1 ano, ou que tenha penalizado os filhos por não irem a certas disciplinas ou por não irem a esta em específico de cidadania e desenvolvimento? Olha, não. Eu diria que quer dizer, não conheço caso nenhum em particular e diria que era capaz de conhecer mais pais em que os filhos passaram, eu diria, usando aqui uma expressão popular, de borla, não tinham as competências para alcançarem o nível acima e efetivamente passaram. Normalmente aqui a estratégia do Estado é empurrar para cima, não é empurrar para baixo, e curiosamente o Sr. Ministro da Educação até veio dizer-lhe que não havia razão nenhuma, recentemente, para chumbar quem quer que fosse e tal, pelo menos até não há. Portanto, acontece ao contrário. Mas já há muitos pais, Pois porque existe agora atualmente uma política de chumbar o menor número de alunos possível. Mas neste caso, nos seus filhos, querem chumbar 2 anos. 2 anos e com competências, porque curiosamente no boletim de avaliação, de registro de avaliação dos meus filhos, não só tem essas notas, que me diz que são alunos empenhados, participativos, portanto, eles têm um comportamento cívico, se a disciplina quer atingir essa vertente, eles de facto têm um comportamento cívico acima da média, digamos assim. Mas há outra coisa que eu conheço, posso não conhecer diretamente, mas conheço, enfim, porque estando envolvido neste processo, naturalmente que sou abordado por diversas pessoas e conheço muitos pais que estariam nas circunstâncias em que nós estamos, que não queriam que os filhos participassem na disciplina. Alguns até talvez tivessem iniciado um processo neste sentido, mas depois por questões de falta de liberdade acabam talvez por recuar. O Ministério da Educação pressiona? Pressiona, a pressão começa logo na escola, não é no caso dos meus filhos, porque quer dizer, não têm tempo para isso, diria assim, de uma forma assim rápida, não, até porque quer dizer, aquilo que está em causa é a pressão que o Estado quer fazer sobre mim, portanto nós não estamos em falha, quem está em falha, o processo é completamente inverso, e se alguém nos tem que dar justificação dos disparates ou das coisas boas que estão a fazer são os políticos, portanto eu ponho, em relação aos políticos eu ponho numa posição completamente inversa, eu é que peço responsabilidades do que é que andam a fazer, portanto, mas conheço de facto pessoas que de facto teriam a intenção de tomar esta atitude e por razões que eu também consigo compreender, efetivamente acabam por recuar, não é? Quais são os conteúdos que acha que deveria ter esta disciplina de cidadania e desenvolvimento, ou simplesmente acha que deveria continuar como está, mas facultativa? Sim, quer dizer, a questão que se põe de fundo é essa mesma, a disciplina, sob o nosso ponto de vista, é que deve ser facultativa, não é? Embora os conteúdos devam ser trabalhados no sentido de respeitar os alunos dentro da sala de aula, porque há de haver muitas percepções, muitas famílias com percepções diferentes, e sendo facultativo eles também estão lá porque os pais querem, portanto, tranquilo. Em termos de concepção de disciplina, que até pudesse ser abrangente para todos, eu não digo que obrigatória, mas até com uma presença querida pelas pessoas, deveria ser uma disciplina de cidadania que desse conta do que é o Estado, do que são as instituições do Estado, como é que toda a administração pública funciona, no sentido de amanhã podermos ser bons cidadãos. Eu tenho um problema desta natureza, sei que recorro a um tribunal administrativo, tenho daquela, sei que recorro a um tribunal, enfim, qualquer coisa. Porque é que há um código da estrada, porque é que há um código civil, porque é que há uma junta de freguesia. Quer dizer, como é que a mecânica, como é que no coletivo nós nos organizamos, mas não nunca com a carga horária que tem esta disciplina. Esta disciplina roubou carga horária a outras disciplinas que são mais importantes, a geografia, história. Não faz sentido. E depois vem desde da pré-primária, que é completamente disparatado. Estamos a falar disto, e quando eu digo que sugiro que podia haver uma disciplina de cidadania para dar, quer dizer, não era a meninos da pré-primária, porque senão o que é que eles querem saber se é o presidente, se é Câmara, se é autarquia, como é que se organiza administrativamente, não é? Já teve algum contacto da comunicação social dominante para expor esta situação ao público? Se já teve oportunidade, se alguém já o entrevistou ou fez um artigo num dos jornais, televisões ou rádios dominantes? Não, nunca tive nenhum contacto. Há um jornal daqui regional do Minho que publicou já 1 ou 2 cartas abertas que eu fiz em função disto. Isto acaba por ser um processo muito aberto, porque alguns contactos que eu tive no decorrer deste processo, quer com o Ministro da Educação, com o Sr. Ministro da Educação, quer com o Sr. Secretário de Estado, foram até por cartas abertas, exatamente porque isto acaba por também refletir, e isto passa-se comigo, é um processo pessoal e intransmissível, é meu e nada darei para sair dele. Isto é para levar até as últimas consequências, porque aquilo que está em causa são as questões de liberdade de consciência
e atos, tiques ditatoriais por parte de quem nos governa. Portanto, é para levar até às últimas consequências. O problema não está do meu lado, o problema está do lado de quem quer dominar. E é intrusivo, estão-se a intervir na nossa forma de ser e de estar. Portanto, mas de facto, portanto, é um processo muito aberto. Desde a primeira hora, desde o primeiro minuto, sempre foi partilhado, foi sempre mandado para as entidades todas as cartas que entregámos na escola. Portanto, é um processo. Mas de facto, nunca nenhuma órgão de comunicação social nos apareceu. E como é que os seus filhos estão a lidar com esta situação? Compreendem a sua posição? Naturalmente que sim, até porque isto tem antecedentes. Isto tem antecedentes porque já em 2009 foi introduzida a educação sexual obrigatória nas escolas. Aí foi uma tentativa já de invasão das competências educativas dos pais, e desde essa data que os meus filhos nunca não participaram das aulas de educação sexual. É uma competência que também entendemos que é nossa, as questões da sexualidade. Não estamos a falar do aparelho reprodutor, porque isso é biologia, é ciência, ou nem no aparelho digestivo, é igualzinho, não tem problema nenhum. Agora, quando estamos a falar do ato sexual em si, do valor da sexualidade, é que já é um problema de consciência. Portanto, não é do Estado, não é o Estado que nos vai dizer como é que nós vivemos a sexualidade. Só faltava mais essa. Portanto, os meus filhos mais novos estão a fechar um ciclo de um processo que foi aberto pelos meus filhos mais velhos. Tranquilos, não é? Faz esta luta sozinho ou tem outras pessoas a apoiá-lo? E se faz sozinho, porquê é que continua? Pois, quer dizer, repare, de facto, eu admito que faço sozinho, não há aqui um grupo organizado por trás disto para fazer isto andar para a frente. Por exemplo, sozinhos, porque temos que fazer, quer dizer, eu sou pai e tenho responsabilidades. Inclusive responsabilidades que estão prescritas na Constituição da República Portuguesa. Tenho obrigações educativas, é um dever, mas também é um direito, não é? Quer dizer, não posso fugir a isto. E sei que há muita mais gente com a percepção que nós temos. Uns avançarão, outros não, mais à frente. Mais à frente admito que não haja ninguém, não é? Que portanto, já teríamos tido notícias de outros casos similares ao nosso e nunca tivemos. Portanto, admito que não haja assim nenhum caso à frente. Sei que há muitos casos, muitos pais que gostariam, que se sentem completamente maniatados e que se sentem completamente abusados por este tico autoritário do Estado em querer intrusar na educação dos filhos. Mas, quer dizer, pergunta-me, mas e por que razão é que eu não tenho outra hipótese? Quer dizer, é a obrigação que tenho, é a obrigação de sou pai, tenho outra volta a dar, tenho mesmo que andar por aqui. E se pudesse falar com todos os pais e com todas as famílias portuguesas, que mensagem é que gostaria de transmitir? Pois, o que eu poderia dizer é que, de facto, todos estes pais que pensam como nós, mas em certa medida, por razões que eu compreendo, porque a pressão é muita, e é muito existente, não só na escola, mas às vezes até junto de familiares que tomam estas atitudes, que há de facto ali uma pressão, que não tenham medo, que avancem, até porque é uma obrigação que têm enquanto pais, não é? E a verdade é nós estamos sozinhos e estamos muito bem sozinhos, se for o caso, provavelmente estaremos sozinhos, mas a verdade é que somos muitos, não é? Se em Portugal houvessem todos estes pais, pelo menos todos estes pais que pensam como nós e acabam por não atuar, se atuassem, provavelmente o problema ganhava uma dimensão diferente. E o tico autoritário do Estado sobre a questão provavelmente recuava, porque se esta gente mede os votos e mede as sensibilidades das pessoas, e se percebessem que havia aqui uma grande franja de pais a pensar assim, provavelmente não teríamos que ir a tribunal, mas também vamos a tribunal tranquilamente.